Vamos direto para a entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora dos planos de assistência médica, principais queixas dos consumidores. Eu converso com o Marcos Patulo, que é advogado especialista em direito à saúde e sócio do escritório Vilhena Silva Advogados. Doutor Marcos, boa noite. Boa noite, Denise. Obrigada pela sua presença. E queixas é que não faltam dos consumidores, né? Eu queria começar falando sobre o descredenciamento e cancelamento de planos individuais dos mais idosos, né? Isso tem chamado muita atenção. É um público que demanda mais assistência, mais utilização, e há também uma intenção das empresas de acabar com os planos individuais, né? Os produtos individuais hoje eles estão cada vez mais escassos no mercado, a gente tem uma escassez de comercialização desses produtos, né? E hoje a gente tem visto, na verdade, um problema de rescisão unilateral de contratos, né, que é quando a operadora rescinde unilateralmente o contrato, mas esse tipo de rescisão ela tem sido observada bastante nos planos empresariais, né, porque nos planos individuais tem uma proibição na lei, né, de rescisão unilateral, e essa proibição legal ela estipula que o plano ele só pode ser cancelado em caso de inadimplência do consumidor ou de fraude. Né, fraude comprovada. Né? Então, agora, não pode haver rescisão. Se ela ocorrer, o que a pessoa deve fazer? Se ela ocorrer, ela precisa procurar, né, saber o porquê que aconteceu essa rescisão. Né, se eventualmente ela ficou inadimplente, mas mesmo no caso de inadimplência, a operadora ela é obrigada a notificar o consumidor e oportunizar que o consumidor quite a parcela que está em aberto. Então, é abusivo o cancelamento simplesmente quando a operadora notifica, você está inadimplente e vou cancelar. Não, você precisa notificar e oportunizar que o consumidor faça o pagamento dessa parcela que está em aberto. Agora, em relação às empresas, por que haveria essa interrupção dos contratos? Então, nos planos empresariais a situação é um pouquinho mais complicada porque não tem essa mesma proibição expressa na lei. E também não tem nas regulamentações da ANS nenhum tipo de proibição para o cancelamento unilateral desses contratos. Então, a gente tem observado tanto planos empresariais, né, quanto planos coletivos por adesão que têm sido cancelados. Né? Então, nesses casos, a operadora ela notifica com 60 dias de antecedência o consumidor, né, e avisa que o plano vai ser cancelado. Só que nem sempre, não é porque não tem essa regulamentação expressa que esse cancelamento não é abusivo. A gente precisa analisar no caso a caso o que está acontecendo, porque, por exemplo, se o consumidor está em tratamento, se está com tratamento em curso, por exemplo, um consumidor que tem um tratamento oncológico, que está fazendo sessão de quimioterapia, ou um consumidor que está em home care, um consumidor que tem um tratamento em curso, esse cancelamento não pode ocorrer e já tem jurisprudência nesse sentido. Agora, no caso dos planos coletivos, que entram nos planos empresariais, a possibilidade de reajuste é muito maior. No ano passado, eles tiveram aumento médio de 25%, tem alguns casos que eles aplicaram ainda aquela mudança por faixa etária e o reajuste foi superior a esse, obrigaram as empresas a negociar planos mais caros para atendimento dos funcionários. Já os planos individuais, eles têm a regulamentação da ANS, o aumento foi de 9,63%, né? Perfeito. Nos planos individuais, além da proibição da rescisão unilateral do contrato, que eu já mencionei, você tem uma regulamentação bastante pormenorizada do reajuste anual que a operadora pode aplicar. Então, isso significa, a ANS tem uma metodologia estipulada pela própria regulamentação que a ANS editou. Metodologia essa que ela utiliza para apurar qual vai ser o reajuste que a operadora vai poder aplicar para os planos individuais. E isso não acontece nos planos coletivos. Também não existe atualmente na regulamentação, seja na lei dos planos de saúde, seja na regulamentação da ANS, a necessidade de que a agência autorize previamente o reajuste que vai ser aplicado. Na verdade, na prática, o que acontece é que cada operadora apura o seu próprio reajuste e daí existe uma diferenciação se o plano tem menos de 30 vidas ou mais de 30 vidas, né? Nos planos de menos de 30 vidas, eles apuram o reajuste para toda a universalidade de contratos, né, que tem menos de 30 vidas. Nos planos com mais de 30 vidas aí tem algumas variações, mas a regra é que normalmente cada operador apura o reajuste que vai ser aplicado com base no que aconteceu
aconteceu naquele contrato que está sendo analisado, né? Mas essa ausência de regulamentação acaba gerando essas distorções, assim, reajustes que são muito elevados, reajustes que invariavelmente superam os reajustes que a ANS aprova para os individuais. Conforme você mencionou, né, nós tivemos nos planos individuais o reajuste de 9,68 e nos planos coletivos reajustes de 20, 25, eu já cheguei a ver casos assim de 100%. Né? Exatamente, é o que eu falava, eles consideram inclusive mudança de faixa etária de funcionários, uma série de justificativas. Agora a ANS tem acompanhado toda essa situação, a gente vê com muita frequência a suspensão temporária de muitos planos. Nesse caso, como é que fica a situação do consumidor se ele não for reativado e durante esse período de suspensão? Então, havendo um cancelamento, por exemplo, unilateral de contrato, ou um reajuste abusivo, ou uma negativa de tratamento, por exemplo, a ANS dispõe para o consumidor de instrumentos que o consumidor pode entrar em contato com a agência, pode registrar uma reclamação junto à agência para tentar solucionar pela via administrativa essa situação. Então, por exemplo, hoje a ANS tem um instrumento que chama notificação de intermediação preliminar. No nosso jargão a gente chama de NIP, né? A NIP, o que é a NIP? É essa notificação, o consumidor entra no site da ANS, tem uma plataforma que ele se identifica, preenche lá todos os requisitos que o site exige, né? E daí ele pode registrar diretamente essa reclamação perante a ANS. E de fato, a operadora, uma vez que é registrada essa reclamação, a operadora vai ter que se manifestar sobre o que está acontecendo. Então, mas no caso de a ANS chegar a suspender aquele plano lá, os consumidores ficam sem cobertura? Não, então, assim, o que pode acontecer, eventualmente, a ANS suspender a comercialização de novos produtos, o que não significa que o consumidor vai manter o atendimento para os consumidores que já estão, né, contratados. É claro que a gente sempre precisa analisar o que está acontecendo, porque essa suspensão pode acontecer por diversos motivos, mas a regra é que o consumidor não fique desatendido. Agora, a gente sabe que a área de saúde, ela tem a incorporação de novas tecnologias, de novos tratamentos, ela tem uma inflação superior à inflação média. Só que tem a questão do poder, da capacidade de pagamento da população, principalmente os mais idosos, que demandam muito mais assistência médica, no geral. E a gente percebe que isso leva as empresas a terem dificuldades financeiras mesmo e tentarem cortar o que puderem, não é? A gente tem um problema de custo na saúde suplementar, que é um problema assim, que acho que é talvez inerente ao próprio setor, né? Nós temos de um lado o consumidor, né, que quer demandar coberturas, e coberturas cada vez mais extensas. A gente tem a medicina, que é uma ciência que está em constante evolução, e obviamente essa evolução que a medicina traz, o consumidor vai querer ter acesso a isso, e não necessariamente, isso é bastante curioso na saúde suplementar, né? Não só na saúde suplementar, na saúde em geral, não necessariamente os novos tratamentos vão ser mais baratos, eles não representam diminuição de custo. Exatamente, pode ser até mais caro, é mais eficaz, mas mais caro. De uma forma geral, a gente tem a ideia de que a tecnologia vai deixar as coisas mais baratas, mas na saúde é o contrário, às vezes o tratamento demanda tanta pesquisa, o medicamento demanda tanta pesquisa, que quando ele vem mais caro, né? Então ele gera esse aumento de custo. Então, de um lado, o consumidor querendo ter acesso a esses tratamentos, do outro lado, a operadora querendo restringir. Então, essa é uma tensão constante no mercado da saúde, não só no Brasil, no mundo inteiro. E entra no SUS, né? Também, né? A população cobrando o acesso a determinados tratamentos. Perfeito. Agora, no caso de a pessoa não conseguir a assistência que ela pretende, a demora na liberação, por exemplo, doenças crônicas, o início de uma quimioterapia, autorização para exames, a quem deve recorrer? Quando se tem uma reclamação em relação ao plano, qual o caminho? Então, eu acho que, assim, primeiro, sempre é necessário tentar administrativamente, né? Então, tentar, junto ao operador, entender por que aquilo não está sendo autorizado, o que está acontecendo, qual é o motivo da negativa de atendimento, esse é o primeiro passo. Tendo o motivo, né, a razão pela qual o tratamento foi negado, eu acredito que a NIP, que eu mencionei, né, essa notificação de intermediação preliminar, ela tem sido um instrumento bastante interessante para o consumidor, né, isso tem tido um alto índice de resolutividade. Agora, se não resolver na esfera administrativa, seria pela esfera judicial. É sempre possível, né? Sempre que você tem uma lesão ou ameaça de lesão a direito, a Constituição garante que as pessoas ingressem com ação judicial. Então, não sendo resolvido na esfera administrativa, é possível entrar com uma ação judicial para questionar a negativa. Perfeito, eu agradeço.
muitos esclarecimentos do Marcos Patulo, que é advogado especialista em Direito à Saúde e sócio do escritório Vilhena Silva Advogados. Muito obrigada pela sua presença, uma boa noite. Eu que agradeço, boa noite.